Olá, me chamo Ádia, sou a aluna de Direito do 10º período noturno da Faculdade Acés Unita e hoje iremos falar um pouco sobre a contribuição do pensamento de Savigny para o direito internacional privado e eu irei abordar um pouco sobre sua obra e sua vida. Nascido no ano de 1779 e viveu até o ano de 1861, Savigny foi professor jubilado na Rússia. Também foi ministro de legislação na Prússia. Em 1849, saiu o 8º volume do Sistema de Direito Romano Atual, que tratou sobre o império das regras de direito sobre as relações jurídicas, como também na teoria da comunidade do direito entre os povos, a segunda doutrina moderna do direito internacional privado. Em sua época, Savigny considerou alguns trabalhos, à época já existentes, revelando tendência ao acercamento e à conciliação, não só com relação à doutrina alemã, como também francês, italianos, dos ingleses e ainda dos americanos na sua obra Story. Como ele já tinha essa tendência em seu pensamento, sua obra foi muito bem vista e de imediato teve uma ampla e profunda repercussão na Alemanha. Na jurisprudência, na medida em que segue a lei do lugar da execução, para reger as obrigações, do ponto de vista também legislativo, vários textos do Código da Saxônia, em 1863, envolvendo bens, obrigações, regimes de bens do casamento, autonomia da vontade, apenas em 2 no Código do Império, BGB, de 1896, que seguiu o princípio da lei nacional e ainda na forma dos atos, ordem pública, da respectiva lei de introdução. Savigny também influenciou na Europa continental, na Áustria-Hungria e Hungria, na Suíça, no Código Civil de Zurique de 1853, na Grécia, na Holanda, na França, o Código dos Estados Bálticos, também na Itália, em Portugal, dentre outros. Bem, no Brasil, Teixeira de Freitas aceitou mais como grandes aperfeiçoamentos da sua obra Pimenta Bueno e Carlos Carvalho, na Nova Consolidação, entre outros. Velez, também na Argentina, González Ramírez, no Uruguai, e nos Tratados de Direito Civil Internacional de Montevidéu. Frédéric Carl von Savigny. Ele é um renomado professor e ministro da legislação da Prússia. Ele é reconhecido por sua influente teoria no campo do direito internacional privado. Em seu trabalho, no ano de 1849, Savigny desenvolveu sua teoria, que é a da comunidade do direito entre os povos. Ele argumenta, na sua teoria, que as relações jurídicas devem ser regidas pelo princípio esse que é o da reciprocidade. Esse princípio ele promove a igualdade entre os estrangeiros e os nacionais perante a justiça. Ele propõe a aplicação da lei mais adequada à natureza da relação jurídica, considerando elementos como o domicílio, a situação da coisa e o local da execução. A doutrina de Savigny, ela teve uma grande repercussão na Alemanha e influenciou o direito internacional privado em diversos países europeus e na América Latina, incluindo o Brasil. Ele defende um direito aplicável universal, ou seja, buscando harmonizar as decisões judiciais e garantir a igualdade de tratamento entre os conflitos de leis existentes. Savigny também exclui certas questões, como a poligamia e a escravidão. Ele diz que são inaplicáveis em jurisdições que não a aceitem e propõe que o direito seja aplicado, determinado com sua base na natureza das relações jurídicas. Seu legado é uma abordagem inovadora para desenvolver os conflitos de leis em relações internacionais. Ou seja, ele busca uma justiça que transcenda fronteiras territoriais e promove uma análise rigorosa para determinar a lei mais adequada a determinado caso. Para Savigny, havendo conflito de leis, não há conflito entre os estados, e sim conflito entre as pessoas privadas envolvidas. Para Savigny, a lei que deve ser aplicada para a solução de um litígio é a que melhor seja, ou a que seja apropriada para reger a relação jurídica. Exemplos de qual lei deve ser aplicada em caso de lide. No caso de pretensão de responsabilização civil pela prática de ato ilícito, deve ser aplicada a lei de onde ocorreu o ato ilícito. No caso de litígio que diga respeito a bens, deve-se aplicar
a lei de onde ou onde se situa, a lei de onde se situa o bem. Isso não implicaria o desrespeito, a violação à soberania do país ou do estado cuja lei não foi aplicada. Isso porque está-se aplicando a lei mais apropriada para reger a relação jurídica. Em relação à contribuição de Savigny para o direito internacional privado, ele sustentou a existência de uma comunidade de direito entre os estados independentes que buscam regular de uma maneira uniforme as colisões dos diferentes direitos positivos extrans-romanos. E, sob essa perspectiva, ele formulou, ele criou uma fórmula que é vigente até os nossos dias, qual seja, se deve determinar para cada relação jurídica o direito mais adequado à sua própria e essencial natureza, como objetivo primordial. A doutrina que surge a partir da fórmula dele é especial para verificar a projeção que teve seu pensamento e pela orientação do direito internacional privado a partir dos seus axiomas com que expôs seu pensamento doutrinário. E qual seria essa solução? A primeira deve proporcionar à relação jurídica um direito adequado às suas necessidades. E a segunda deve assegurar que esse direito reja sempre e em todas as partes a relação. A primeira foi bastante aceita e parece ser inquestionável. Já a segunda, parte da doutrina acredita que existe uma certa dificuldade prática, para a sua aplicação. O fato é que seus axiomas produziram uma verdadeira revolução conceitual, porque os sistemas então vigentes não se preocupavam em absoluto em saber se o direito aplicável era ou não adequado à relação jurídica, mas apenas em determinar se a lei tinha ou não eficácia territorial ou extraterritorial. Para Savigny, em relação ao seu segundo axioma, ele acredita que para que uma relação específica seja regida sempre em todas as partes por um único e mesmo direito, é preciso que as normas de direito privado internacional sejam ou tenham caráter de supranacionalidade e sejam de aplicação universal e obrigatória para todos os estados. Dito isso, é interessante mencionar que a sua ideia ela contradiz frontalmente o princípio essencialmente territorialista, que ainda é bastante vigente nos dias atuais. Nesse sentido, qual seria, esses princípios? Que cada estado pode exigir que em toda a extensão do seu território não se reconheça outras leis que não as suas. E o segundo, que nenhum estado pode estender, além dos seus limites, a aplicação de suas leis. Savigny, ele afirma que conhece tais princípios, mas que ele quer levar esses princípios aos seus últimos limites. Me chamo Edina Lira e vou falar sobre o legado de Savigny para o direito internacional privado. A partir de Savigny, o direito internacional privado poderá encontrar ou desenvolver novas correntes. Porém, será impossível furtar-se dos princípios fundamentais que deixou em especial o de buscar aquela solução mais justa e adequada, que permita a solução e adquira reconhecimento e respeitabilidade em todo lugar em que a resolução ou a sentença for invocada. Por fim, Savigny, para definir esse legado dele, é muito difícil e se não impossível, pois ele foi um personagem de extrema importância, não só no direito internacional privado, também como no direito em sua totalidade. Deixar de aceitar que esse é o grande objetivo do direito internacional privado, ou seja, alcançar que nas relações privadas com elementos de internacionalidade sejam aplicadas aquelas normas que, por serem próprias da relação jurídica, façam com que a decisão seja aceita com igual força ou fora do lugar em que a questão se resolva. Obrigada.